Pessoal, então resolvendo o problema 11 do Halliday, o volume 3, é a décima edição, é um problema sobre indução magnética. E o problema trata de um motor, né, um motor formado por N espiras. Aqui não está desenhado, no problema também não, mas aqui fica entendido que tem N espiras. Eu estou passando o lápis. Enfim, o campo magnético, lembrando, tá para dentro do papel ou do vídeo, se vocês estiverem assistindo, né? Então o problema é essencialmente primeiro determinar a força eletromotriz que é induzida nesse circuito. E tem a letra B também, depois eu falo. E para determinar a força eletromotriz induzida nesse circuito, essencialmente a gente precisa saber como é que o fluxo varia. Porque talvez a coisa mais importante a se saber seria que essa força eletromotriz, que seria um correspondente da tensão no circuito, seria a derivada do fluxo em relação ao tempo. A derivada parcial porque o fluxo depende, enfim, do ângulo, de outras coisas também. Então, obtendo essa derivada, obtendo o fluxo, a gente obtém essa forma, a gente mostra aquela forma da força eletromotriz. O fluxo, pela definição, seria o vetor campo, na verdade, integral do vetor campo, no caso do campo magnético, escalar de área, elemento de área. O elemento de área é o que varia aqui, porque esse circuito, as espiras estão meio que estamos girando, na verdade, então a área perpendicular à área das espiras, o vetor área delas estão meio que girando em torno do eixo da espira. Tipo, e aqui tem meio que enfim, as espiras giram, então aqui tem uma estrutura que permite que elas girem. Mas isso é desnecessário. Então, calculando o fluxo, como o campo é constante, então seria B. Para escalar envolve cosseno. A área é cosseno do ângulo. O ângulo seria θ. Aí lembrando que tem um N aqui, que a gente tem N espiras, então tem N, o fluxo é N vezes essa expressão BA cosseno de θ. Então o que a gente precisa obter é a variação desse fluxo com relação ao tempo. N constante, B também. A área seria A vezes B, se vocês observarem a dimensão da espira, e a derivada do cosseno em relação ao tempo, do cosseno do ângulo, que no caso seria, usando a regra da cadeia, seria, enfim, bem trivial, sendo do ângulo, a derivada do ângulo em relação ao tempo. Então, escrevendo a expressão para a força eletromotriz, a gente obtém N, B, Azinho, Bzinho, seno do ângulo, derivada do ângulo em relação ao tempo. Sendo que essa derivada do ângulo em relação ao tempo seria a velocidade angular, ou frequência angular, como alguns preferem chamar. A velocidade angular, ela é constante nesse caso. A gente muitas vezes chama a frequência angular de ômega, ou velocidade angular de ômega, e seria igual ao ângulo percorrido em uma volta, 2π, sobre o período que é necessário para a espira fazer essa volta, t. Então, aqui é a derivada em relação a t. Então, a gente já tem uma expressão para a velocidade angular. E lembrando que 1 sobre t seria a frequência que é dita no texto, no problema, que seria 2π. Então, aqui seria 2π vezes a frequência. Então, a gente tem uma expressão para esse dθ de ômega, ou dθ dt. Agora, a gente falta expressar esse θ do seno em termos dessa frequência. Para isso é bem trivial também, porque dessa expressão de cima, fica que dθ seria 2π f dt. Se eu integrar ambos os lados, trivial, seria 2π f t.
a menos de uma constante, mas a gente considera que esse π está na posição zero, no tempo zero. Então a gente obtém esse ângulo aqui. Esse ângulo varia dessa forma. Então a expressão final fica igual do livro. NB, Azinho Bzinho, seno de... Essa letra não tá muito boa não. Mas assim, seno de 2π ft vezes, por fora, né, o 2πf. Pode conferir com a expressão do livro, que seria essa. Agora a gente vai para o próximo problema, que seria a letra B. Então, voltando para responder a letra B, eu reescrevi essa equação aqui, a expressão para força eletromotriz. O livro escreve esse ε0 como todo esse termo aqui de cima. É uma forma mais compacta, seria meio que a amplitude da tensão. Eu havia cometido um pequeno erro ao substituir os valores numéricos, que eu coloquei o valor da frequência como se fosse 1 sobre 60, na verdade deveria ter colocado 60, mas enfim, estou fazendo isso agora. E, bom, você só precisa substituir os valores. A força eletromotriz, a amplitude dela é 150 volts. Você tem um fator 2π aqui embaixo. O 60, que é o número de ciclos por segundo. E o campo magnético. E aí o resultado final vai dar isso. Eu tô com preguiça de sair calculando um por um, mas enfim, se fizer na calculadora, esse é o resultado que deve ser achado. Note que a unidade aqui é metro quadrado. Vocês veem isso se vocês meio que fizerem um cancelamento de unidades, né? Uma análise dimensional, que é chamada, na ciência é chamada assim, né? Mas enfim, um cancelamento de unidades, meio que você pode fazer assim, meio que o volts. Bem, volts é energia por carga, então seria joules por coulomb. O Tesla, a unidade Tesla, para ver a unidade Tesla você pode escrever a força, que você sabe qual é, como qualquer expressão da força magnética para qual uma carga em movimento sujeita, QVB. Então a dimensão do campo, que é o Tesla, seria baixa, meio que como se fosse dividir essas unidades. Então seria um Newton por Coulomb por unidade de velocidade, que seria o metro por segundo. Então meio que basta substituir essas unidades aqui no volts, esse joule por Coulomb, o Tesla, essa unidade que a gente obteve aqui, e vocês ficam com a unidade metro quadrado. Então é um problema bem, assim, é um cálculo bem básico e que é interessante do ponto de vista experimental, porque você meio que determina qual o número de espiras e quais as dimensões dessas linhas espiras que você precisa para ter, sei lá, determinado valor de tensão, determinada carga, determinada corrente. Por exemplo, o valor de tensão requerido aqui foi 150 volts. Aí, do ponto de vista experimental, isso seria uma pergunta interessante. Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima.